Bem-vindos ao nosso especial sobre políticas de coesão. Falamos de 30 anos de sucesso, passado e futuro. 30 anos que assinalamos em 2018 com uma análise acerca das políticas que acompanharam a evolução da União Europeia nas últimas 3 décadas. As políticas de coesão são a principal ferramenta da União para a redução de disparidades. O objetivo é a promoção do desenvolvimento de vários Estados e regiões da União Europeia. São políticas que se focam nas regiões mais pobres da União, mas também nas regiões mais pobres dos países mais ricos. O que significa que todas as regiões da União beneficiam com estas políticas de coesão. Talvez seja um termo que não ouvimos muito no dia-a-dia, mas para entender esse termo na sua essência, pense, por exemplo, na palavra emprego e pense como as políticas de coesão da União Europeia ajudaram a criar pelo menos 1 milhão de empregos no continente entre 2007 e 2013, mesmo durante a crise. Pense também nos termos investimento, investigação, inovação ou infraestruturas, banda larga ou mesmo acesso à água potável. Começamos o nosso especial com a Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Crețu. Comissária Crețu, por que precisa a Europa destas políticas? Em primeiro lugar, penso que é um momento histórico para as políticas de coesão. É um momento para celebrar. Queremos que as pessoas entendam a importância deste mecanismo de solidariedade e dos meios financeiros implicados. Falou de projetos sociais e de natureza económica. Penso que é um sinal político muito forte que, antes da adoção do Orçamento Financeiro para 2020, se fale destas políticas, as que são mais tangíveis para as pessoas. E devem continuar, não só nas regiões pobres, mas também nas regiões ricas. Sabemos que ainda existem nessas regiões bolsas de pobreza e desemprego. Por isso, temos de tomar opções sólidas. Assim, obrigada pelo convite e obrigada a todos por terem vindo. E obrigada também por ter vindo. Vamos agora receber neste debate o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Primeiro-Ministro, fale-nos dos objetivos atingidos com as políticas de coesão em Portugal. Bom, é muito difícil em 3 minutos resumir 30 anos de política de coesão em Portugal. Isso traduziu-se em coisas concretas. Por exemplo, mortalidade infantil. Quando aderimos à União Europeia em 86, tínhamos uma mortalidade infantil que era 20% acima da média europeia. Hoje estamos claramente abaixo da média europeia. A distância entre as regiões mais ricas e mais pobres baixou de 70% para 55%. E, sobretudo, o maior déficit estrutural do país, que tinha a ver com as qualificações, tem sofrido uma grande melhoria, mesmo nestes anos de crise e ajustamento. Entre 2004 e 2016, nós conseguimos reduzir o abandono escolar precoce de 35% para 12,6% e a população entre os 30 e os 34 anos, com acesso ao ensino superior, cresceu praticamente o dobro, de 17,5% para 35%. Isto significa que, mesmo com muitas dificuldades económicas, mesmo com dificuldades de nos ambientarmos a um novo quadro competitivo, com o euro, com o alargamento, com a globalização, a verdade é que a política de coesão tem sido fundamental para transformar Portugal num país mais desenvolvido e, sobretudo, mais coeso. Comissária, Portugal é um exemplo muito interessante, não é? Sim, claro. Penso que é um bom exemplo também a forma como Portugal usa os fundos europeus. Uma das minhas primeiras visitas, quando assumi o cargo de comissária, foi a Portugal, porque era um país que tinha utilizado todos os fundos antes do fim do programa. São bons a gastar, mas gastam em programas de alta qualidade. Quero dar também as boas-vindas ao nosso convidado especial, o Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani. Junte-se a nós. Buongiorno.
António. Tudo bem. Presidente Tajani, ouvimos o caso de Portugal, o senhor também ouviu. Qual é o papel das políticas de coesão na construção europeia? As políticas de coesão são essenciais. Foram fundamentais no passado e são fundamentais hoje. São fundamentais para o futuro. No passado, muitos países que tinham problemas viram como as políticas de coesão beneficiam os cidadãos europeus. É o caso também de vários países que entraram depois, países da Europa de Leste, para quem os fundos de coesão têm sido fundamentais, porque o aspecto económico é muito importante. Se queremos ter um papel em Bruxelas, temos de estar bem do ponto de vista económico. Penso que, graças aos fundos de coesão, muitos países podem agora ter mais protagonismo. Are today the protagonists. But I want to be very clear. Cohesion Fund is a symbol of solidarity. Quero, contudo, ser muito claro. Os fundos de coesão são um símbolo de solidariedade, de ajuda a países terceiros, de cuja solidariedade precisamos também. Por exemplo, quando países como a Itália, a Alemanha ou a Grécia precisam de ajuda na questão das migrações. As Germany, as Greece needs help on immigration. We need solidarity from the countries using the cohesion funds. Nós, italianos, pagamos muito dinheiro destinado a fundos de coesão para outros países, mas também precisamos de ajuda na gestão do problema dos refugiados. É inaceitável que se receba dinheiro de Itália, da Grécia ou da Alemanha e que se seja contra a solidariedade para com os refugiados. Os fundos de coesão exigem solidariedade. Senhor Presidente, quero aproveitar para lhe agradecer e para agradecer ao Parlamento Europeu pelo apoio às políticas de coesão. Penso que a solidariedade é um mecanismo com dois sentidos e por isso é muito importante ter em conta que, se alguns países desejam beneficiar com as políticas de coesão, com mais dinheiro e mais infraestruturas, devem mostrar-se solidários quanto a outros países em tempos de necessidade. A política de coesão é algo que nos une. Eu queria acompanhar o Presidente Tajani, porque a política de coesão não tem só a ver com modernização económica, tem a ver com os valores fundamentais da Europa. E a política de coesão é o que tem permitido levar a União Europeia a cada cidade, a cada aldeia, a cada rua das diferentes partes do nosso território. É o maior elemento de ligação entre a União Europeia e cada um dos cidadãos. Agora peço a vossa atenção para esta mensagem de vídeo do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Vamos ouvi-lo. Caros amigos, lamento não poder estar convosco, mas tenho a certeza de que com a Corina, tanto vocês como as várias regiões europeias estão em boas mãos. Este ano de 2018 é um marco para as políticas de coesão europeias. Digo isto por duas razões. Primeiro, porque as políticas de coesão comemoram 30 anos este ano. É momento de celebrarmos este papel único que têm. As políticas de coesão têm como objetivo fazer com que as oportunidades no continente europeu não sejam determinadas por um código postal ou por um local de nascença. Falamos de um mecanismo de solidariedade e de igualdade de oportunidades para todos os europeus e, por isso, incentiva a nossa economia.
Fornece 8,5% do investimento da União. Entre 2013 e 2020, espera-se que ajude mais de 1 milhão de pequenas empresas. Vai ajudar mais de 7 milhões de pessoas a encontrar um emprego e quase 9 milhões de pessoas a passar por novas formações. Contudo, as políticas de coesão não se reduzem a falar de milhões e milhões. É falar da ajuda aos cidadãos da Europa, onde ela é necessária. Ter a certeza de que ninguém é posto de parte. É fazer a diferença pela positiva, onde as pessoas vivem. A segunda razão pela qual falo de um marco histórico das políticas de coesão é porque temos agora de decidir como será o orçamento para depois de 2020. É um importante momento político. Falamos de escolher de que forma queremos utilizar os recursos de que precisamos para construir o futuro. Este orçamento quer ser ambicioso, flexível e focado nas áreas onde os fundos europeus podem realmente fornecer o chamado valor agregado. Claro que, quando falamos de regiões, temos de colocar várias questões duras. Queremos manter o apoio a todos os países e todas as regiões, ou queremos apenas focar-nos em regiões menos desenvolvidas e na coesão nos países que mais precisam dessa ajuda? Uma mudança que parece fácil, mas que na realidade significa que várias regiões de países como a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Irlanda ou outros países perderiam fundos. Cada opção tem um custo e implicações no orçamento europeu e nas economias das comunidades locais. São estas as questões que devem ser colocadas no vosso programa, de que espero saber mais através do vosso debate. Seja como for, o importante é que as políticas de coesão europeia devem continuar e de acordo com todo o seu potencial, como aconteceu nos últimos 30 anos. É esta a minha convicção e a minha posição, que partilho. Obrigado. Foram as palavras do Presidente da Comissão Europeia. Depois disto, falamos do futuro das políticas de coesão. Deu-nos sinais fortes a favor das nossas políticas de coesão. Foi muito transparente ao dizer como será difícil a situação sem os nossos amigos do Reino Unido. Vai ser complicado o comércio porque temos de fazer novas opções para atrair mais fundos. Temos novas prioridades, como mencionou o Presidente, como as migrações, mas também a defesa, a política de armamento europeia e os controlos nas fronteiras. As migration, but also defense, European armament, cross-border control. São áreas para as quais a União não contribui, mas agora temos de decidir como acomodar estas novas prioridades no orçamento europeu para depois de 2020. Presidente Tajani. Concordo totalmente com a Comissária Crețu. No campo político, no dia 2 de maio, a Comissão Europeia vai apresentar o quadro de trabalho a nível transnacional e com múltiplos Estados. Of course, we need to work against illegal immigration, in favor security inside and outside the European Union. Temos de decidir quais são os nossos objetivos a nível político. Temos de abordar a questão da migração ilegal, a questão da segurança europeia a nível interno e externo. Temos de lutar contra o desemprego jovem. Se queremos pôr termo aos movimentos populistas, temos de tomar decisões importantes do ponto de vista político sobre estes aspectos. Temos de usar fundos para atingir estes objetivos e a política de coesão é um instrumento para lá chegarmos. But we need to have also rules, because the cohesion policy is not cadeau. Moi, je crois na politique de cohésion. Il faut É preciso valorizar as políticas de coesão. Mas é preciso dizer também aquilo que é preciso fazer a quem recebe o dinheiro. Dizer quais são os objetivos políticos. Porque não falamos de fundos privados. É o dinheiro dos cidadãos europeus que está em causa. L'argent privé, c'est l'argent de nos concitoyens européens. Antes de falarmos do futuro e das formas como pode ser debatido, a Comissária Crețu convidou alguns dos teus predecessores para debater o que são as políticas de coesão.
Vão falar dos objetivos que atingiram durante os mandatos deles. Nem todos puderam estar connosco hoje, infelizmente, mas enviaram-nos mensagens por videoconferência. A primeira é de Mónica Wühl-Matthies, comissária europeia para as políticas regionais entre 94 e 99. Let's take a look. One of it, for sure, was the 1999 Berlin Summit. Um dos grandes objetivos atingidos foi a Grande Cimeira de 1999, onde os Estados-membros acordaram metas financeiras para anos vindouros. Quanto a mim, o mais importante foi o facto de termos sido capazes de assegurar os fundos estruturais como uma ferramenta forte de apoio à coesão económica e social. E também o facto de que conseguimos combater os esforços da parte de alguns Estados-membros para reduzir os fundos. We agreed on a reform of the structural funds, meaning, on the one hand, to concentrate all means on the poorest regions. Concentramos os meios nas regiões mais pobres e deixámos as regiões que já tinham atingido a média do PIB europeu e que mostraram que os mecanismos funcionam. Thereby showing that structural funding really was successful. And I hope that we'll continue in that way. Espero que as coisas continuem assim. Vendo como estão as coisas, Michel, espero que sejamos capazes de continuar a assegurar os fundos estruturais para o futuro. Foi bom voltar a ver-vos a todos. Bem, Michel Barnier, é o momento de se juntar a nós. Foi comissário para a política regional e para a reforma das instituições europeias entre 99 e 2004. Depois foi responsável pelo mercado interno e serviços entre 2010 e 2014. Fale-nos da sua experiência. Não é obrigatório falar em inglês, pois não? Também pode falar em português. Penso que temos de provar que os elementos de diversidade que permitem a existência das políticas de coesão continuam vivos. Por isso mudo para francês. Há no primeiro relatório sobre as mudanças climáticas das Nações Unidas de 1992 uma frase de que me lembro bem. Foi redigido pela antiga primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland e dizia: pensem localmente, ajam globalmente. Isto é o tipo de política que, aliás, caracteriza as mais belas políticas europeias, a da coesão. Há, ao mesmo tempo, um pensamento global e ações locais. No meu mandato, também tive, como tu tens agora, de preparar perspectivas orçamentais futuras. Recordo isso porque, em nome dessa forma de pensar global, lutei com as minhas equipas, a quem agradeço, e com o Parlamento Europeu, para proteger a política regional. Na altura, nos anos 2000, havia um debate que punha em causa a política regional, dizia-se que não era útil. Todas as regiões, com a ajuda de várias associações, trouxeram várias ideias de como estabelecer uma relação de coerência entre as políticas regionais e a futura Agenda de Lisboa. Começámos a classificar as políticas regionais por tipos de focos, de objetivos relacionados com os grandes desafios europeus. Uma ideia simples que surgiu das bases e que serviu para salvaguardar as políticas. Recordo-me também da missão que me foi confiada, a de gerir o mais inteligentemente possível o chamado Brexit. Falo de Peace Fund, na Irlanda do Norte. A minha predecessora tinha começado com esse programa para encorajar o diálogo, a paz e a cooperação entre as duas comunidades separadas por um conflito terrível. Decidi lançar uma segunda geração do programa Peace para que fizesse parte do orçamento europeu.
E todos os que me sucederam continuaram com a mesma coisa até hoje. Podemos mesmo colocar a seguinte questão: uma vez que os britânicos querem deixar-nos ao mercado comum, à União Europeia e abandonar as nossas políticas, eu disse aos nossos amigos britânicos que deveríamos continuar com essas políticas. Digo isto com alguma emoção. Na altura em que era comissário, a minha primeira visita foi a Belfast. Foi lá que encontrei 2 prémios Nobel da Paz, John Hume e David Trimble. Disseram os dois a mesma coisa, em 2 momentos diferentes e em 2 pontos diferentes da cidade de Belfast. Sentámos-nos à mesa para falar de paz, não graças a Londres, não graças a Dublin, nem graças a Belfast, mas graças a Bruxelas. E nunca mais esqueci essa frase. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Thank you very much. Muito obrigada. Gostaria agora de convidar para se juntar a nós a comissária que sucedeu a Michel Barnier em 2004, Danuta Hübner, comissária europeia da política regional de 2004 a 2009. Desculpem, tenho de me ausentar. Mas antes de ir, quero agradecer pessoalmente à comissária Crețu, porque ajudou o meu país depois do terrível terremoto.